Vamos então começar o 6º capítulo, Amparo Fraternal. Noite fechada. Encontramo-nos à porta de aposento modesto em santuário humilde. Gentil irmã de nossa esfera nos aguardava no limiar, saudando-nos atenciosa. Então o espírito, uma irmã do plano espiritual, aguardava ali na porta, de entrada. Avançou o calderaro perguntando: "E Cândida, como passa?" "Muito bem. Deve estar conosco em definitivo amanhã à noite. Irmã Cipriana recomendou-me vigiá-la para que o desenlace se realize placidamente, suavemente. Creio que nossa desvelada amiga já poderia ter vindo. No entanto, ao que me parece, a filhinha, que deixará na crosta, reclama certas providências. Entramos. No leito, uma senhora prematuramente envelhecida aguardava a morte. Na fisionomia, os fenômenos de extinção do tônus vital eram visíveis. A força vital dela estava saindo, estava acabando, isso era visível. Cândida, a irmã que nos merecia tanto carinho, prendia-se ainda ao corpo por meio de fios muito frágeis. Pela doce luz que lhe nimbava a fronte, lhe aureolava a fronte, emitida por sua própria mente, eu lhe observava a grandeza da alma, o sereno heroísmo. Junto dela, uma jovem de rosto pálido e corpo alquebrado, cansado, acariciava-lhe os cabelos grisalhos, enxugando de momento a momento as lágrimas em contínuo fluxo. O assistente indicou-me explicando: "É a filha a despedir-se. Ouçamo-las." Cândida, animando-a com dificuldade, falava comovida: "Julieta, minha filha, tenha cuidado consigo. Você sabe que provavelmente não mais me levantarei. Receio deixá-la entregue aos embates do mundo, sem mãos amigas." A moça trazia a garganta comprimida. O pranto copioso testemunhava-lhe a extrema angústia. A mãezinha, porém, refreando a custo a comoção, prosseguia generosa: "Meus filhos abandonaram-nos. Estamos sozinhas e precisamos pensar. Noto-a perturbada e mais aflita nesses últimos dias. Tenho a impressão de que o dinheiro não dá para as nossas despesas. Que estará acontecendo? Tenho sido tão pesada a sua juventude. Entretanto, permaneço confiante em Jesus. Diariamente rogo ao Senhor não nos desampare. Temo que seu destino se desvie do caminho reto por minha causa. De outras vezes, filhinha, receio que você acabe enlouquecendo." Depois de ligeira pausa em que apertou mais carinhosamente a destra, a mão direita, da mocinha, que não aparentava mais de 20 anos, a enferma continuou: "Ouça, você não ignora que nos últimos meses a despesa tem sido enorme. As intervenções que sofri foram melindrosas e longas. As contas são gigantescas. E o dinheiro?" "Tranquilize-me, querida." A moça enxugou as lágrimas abundantes e informou: "Não se aflija, mamãe. Temos o necessário. Estou trabalhando." "Mas a costura rende tão pouco", acentuou a enferma em tom desalentado. "Oh, não se aflija tanto. Não se veste, não se aflija tanto. Além dos nossos recursos naturais, tomei pequeno empréstimo. Dentro de alguns meses, tudo retomará o ritmo normal." "Permita-o Deus", falou a mãe. Fim do intervalo mais longo, indagou a doente: "Onde está o Paulino?" A filha ruborizou-se e respondeu acanhada: "Não sei, mamãe." "Não se vem há muito?" "Não", tornou a moça tímida. "Desejaria vê-lo." Que é a mãe falando, "Temo partir de um momento para outro. E não vejo pessoa a quem solicitar assistência para a sua mocidade. Que será de você sozinha, ao sabor das circunstâncias? O mundo está referto, está cheio de homens maus que espreitam o ensejo de flagiciar, de torturar."
Nesse instante, dos olhos lúcidos de Cândida escaparam algumas lágrimas que me abrasaram o coração. Aí o André Luiz falando, né? Que as lágrimas da Cândida queimaram o seu coração. Se eu morrer, minha filha, prosseguiu com tocante acento, não se deixe arrastar pelas tentações. Procure recursos no trabalho digno. Não se impressione com as promessas de vida fácil. Você sabe que a minha viuvez nos deparou, nos ofereceu dificuldades angustiosas. Seu pai, contudo, nos deixou uma pobreza honesta e cheia de bênçãos. Em verdade, seus irmãos, fascinados pelo ganho material, relegaram-nos ao abandono, ao esquecimento. Mas nunca me arrependi da humildade e do trabalho. Cedo perdi a saúde e muito breve os desenganos me lacinaram, me golpearam o coração. Todavia, neste grabato, que é um leito pequeno e miserável, de silêncio e de dor, a paz é a coroa da minha alma e reconheço que não há fortuna maior que a consciência tranquila. Sabe o Senhor os motivos de nossos sofrimentos e privações, e só nos cabem razões para louvá-lo. De tudo quanto padeci, resta-me, um tesouro. Seu devotamento, minha filha. Seu carinho enriquece-me. Morrerei feliz, sabendo que um coração de filha me lembrará na terra com as preces do amor que nunca morre. Entretanto, Julieta, não desejo que você seja boa e dócil tão somente para comigo. Obedeça igualmente a Deus. Consagre-lhe amor e confiança. Ele é nosso Pai de infinita bondade e de nós pede apenas um coração singelo e uma vida pura. Conforme-se, filhinha, com os desígnios divinos no turbilhão das provas humanas e não descoroçoe, não desanime. Ó mãe, não prossiga, soluçou a jovem, desabafando-se. Não prossiga. Estaremos sempre juntas, a senhora não morrerá. Viveremos uma para a outra, jamais nos separaremos. Acalme-se, não quero vê-la aflita. Tudo passará. O médico prometeu me iniciar tratamento mais energético. Tenhamos fé. Cândida esboçou triste sorriso, acariciou as mãos da jovem e falou: Obrigada, minha filha. Estou calma e feliz. Olhou em seguida os ponteiros do relógio próximo e acrescentou: Vá sossegada. O horário de nossa palestra terminou. Beijaram-se comovidamente e Julieta, após carinhoso adeus, afastou-se. Sigamo-la, disse Calderaro atento. Devemos assisti-la com recursos magnéticos. Tenho instruções de Cipriana a respeito. Vamos lembrar a Cipriana, Aquele espírito que é puro amor, e no capítulo passado ajudou os dois irmãos, Irmãos por fraternidade, O assassino e o assassinado, que estavam ali os dois brigando, e através do amor dela, eles se acertaram e cada um pôde seguir a sua vida. O encarnado a dele e o desencarnado recomeçaram outro caminho. Em caminho, o instrutor esclareceu-me a história da agonizante. Enviuvara a Cândida muito moça, com 3 filhos, 2 rapazes e Julieta, cuja educação lhe impusera a amarga renúncia dos bens da vida. Lutara, trabalhara e sofrera, com resignação e coragem. Os filhos varões a quem revoltava a pobreza do lar materno, abandonaram-na, buscando centros distantes por atender a impulsos menos edificantes da mocidade. Persistiu a viúva na existência singela, na existência simples, consagrada à preparação do futuro da filha. Iniciou-a nos trabalhos de agulha, em que a menina se revelou, de pronto, excelente profissional. Mas depois de alguns anos de provações mais rudes,
a nobre genitora caiu extenuada. Hospitalizada, sofreu diversas intervenções no campo orgânico sem resultados apreciáveis. Tão aflitiva se lhe retornou a situação, que o recolhimento à casa de saúde já se alongava por 10 arrastados meses. A princípio, por si só, Julieta conseguiu satisfazer as exigências financeiras. Com o escoar do tempo, viveu, porém, a pobrezinha, duelo tremendo entre a necessidade e o esgotamento. Exaustas as possibilidades de que dispunha, recorreu a parentes que se esquivaram cautelosos. Apelou para amigos que se mostraram indiferentes. As despesas, no entanto, cresciam sempre implacáveis. A costura não lhe oferecia a compensação necessária. Visitava a mãezinha diariamente ao crepúsculo, pondo-se a par da situação cada vez mais grave. Louca de angústia, bateu a todas as portas, e todas as portas permaneceram seladas. Incapaz de perscrutar, de examinar aquela situação em toda a sua profundeza, com a genitora que naturalmente não lhe desejava o sacrifício, cedeu Julieta a insidioso convite. Passou a valer-se da noite a fim de trabalhar numa casa de diversões com o intuito exclusivo de agenciar, de conseguir mais dinheiro. Cantaria e dançaria, melhorando a receita. O Calderaro que está contando, né, para o André. Desde então, passou a representar o papel de uma ovelha assediada por feras. E por mais que resistisse às solicitações dos sentidos, em dada circunstância, não logrou furtar-se ao império das sensações. Sucumbiu, né, às sensações do sexo. Atraída pelas propostas de um homem, aquele mesmo Paulino, a quem a mãe se referira, não teve forças para resistir. Aceitou-lhe a proteção prematura. Abandonou a máquina de costura e mudou-se do modesto quarto em que penosamente vivia. Fixou-se então no centro de diversões noturnas e, se comparecia a outros lugares, era sempre acompanhada por ele, interessado em tirar-lhe proveito da mocidade e beleza, qual cavalheiro vaidoso a ostentar uma joia. Calderaro continua aqui, contando para o André. Julieta, no entanto, ocultava a realidade aos olhos maternos. Vestia-se com singeleza para a visita diária e, quando se fez acompanhar de Paulino, pela primeira vez no hospital, apresentou-o a Cândida na qualidade de simples amigo. As aflições sucessivas da menina alteraram-lhe, porém, a saúde. Achava-se extenuada, doente. Recordando os exemplos maternos, experimentava atrozes perturbações conscienciais. A consciência vinha ali, lembrando os ensinamentos da mãe. Os prazeres fáceis não lhe amainavam o coração sensível e afetuoso. O dinheiro abundante não lograva atenuar-lhe o desalento. A maneira que conquistava alheia admiração para os dotes físicos parecia perder a paz de si mesma. Presa de incoercível, de invencível abatimento, passava os dias e as noites sobre os fortes atritos da própria razão. Por que não persistira na vida modesta até o fim? Como não se confessar à mãezinha, obtendo-lhe a precisa orientação? Por outro lado, sentia-se desculpada. Precisava da cooperação financeira de Paulino para socorrer aquela que lhe dera o ser. Buscara recursos em todas as fontes que lhe pareceram limpas e acessíveis, e todas as mãos permaneciam cerradas aos seus roubos. Fechadas, né? Aos seus roubos. Mas estaria procedendo com acerto?
Não sentia coragem para tornar a oração de outros tempos. Debatia-se-lhe a mente angustiada entre as exigências do mundo material e as imperiosas postulações do espírito. No entanto, concluiu Calderaro, atencioso, as preces maternas acompanhavam-na através do escabroso caminho. E Cândida não tem sofrido em vão. Colaboradora fiel de muitos serviços, é credora de muitas bênçãos. Depois de inteirar-me daquele drama comum a várias mulheres jovens dos nossos dias, segui o orientador até o aposento em que Julieta lhe receberia o socorro, a organização psíquica em desvario. Rememorando as palavras ouvidas dos lábios maternos, acolheu-se a jovem num divã em pranto convulsivo. Torturantes pensamentos se lhe entrechocavam no cérebro enfermo. Vibrações pesadas, caracterizando-se pela cor muito escura, desciam-lhe da fronte e fixavam-se-lhe no aparelho respiratório. Represavam-se na pleura, que é uma membrana muito fina do pulmão, né? Represavam-se na pleura, invadiam os alvéolos e daí passavam ao coração, influenciando as trocas sanguíneas, momento em que a substância fluídica das emissões mentais se esvanecia, absorvida pelas artérias. Então ela estava ali com seus pensamentos, com a sua culpa ali, né, por ter saído do caminho que a mãe lhe ensinara, não estava mais conseguindo orar, não conseguia manter os pensamentos elevados. Então ela estava criando aquela matéria escura que se fixava ali nos pulmões, dos pulmões passavam para o sangue, né, e passavam para o coração e estavam influenciando ali a troca sanguínea dela, fazendo com que ela adoecesse. Notei, porém, que esse material oriundo da mente perturbada, imprimindo-se no mecanismo fisiológico, era assimilado pelo sangue que, a seu turno, o restituía ao cérebro físico, acumulando-se em todas as zonas deste, mais próxima da substância cinzenta. Então ela estava fazendo um círculo, né, vicioso, e estava se acumulando no cérebro essa substância cinzenta, fazendo com que ela começasse a adoecer e adoecer sério, né, com as energias que ela estava gerando para ela mesma, pelo seu remorso, né, pela sua culpa, pelo conflito que ela estava vivendo. Reparava por isso na jovem não somente os olhos rubros e túrgidos de chorar, mas também os pródromos, o início dos mais sérios distúrbios orgânicos. Então, eu estava vendo ali o início de uma doença grave. Identificando as manifestas perturbações no cérebro e no bulbo raquiano, encarei o meu orientador e perguntei: não estaremos aqui ante a misteriosa origem da encefalite letárgica? Muito mais do que isto, respondeu Calderaro sorrindo. A mente desvairada emite forças destrutivas que se podem atingir os outros. Alcançam em primeiro lugar o cosmo orgânico do emissor. Então ela, pelas energias que ela mesma estava criando e emitindo, ela estava atingindo a ela, adoecendo a ela. Decidindo-se Julieta por um gênero de vida que lhe provoca violentos e contínuos conflitos na mente, passou a despedir energias fatais sobre ela mesma. Dotada de distinta educação aurida, né, extraída ao contato materno, que lhe aprimorou as concepções e lhe enobreceu os sentimentos, incompatibilizou-se com uma existência de nível mais baixo na crosta planetária. A preparação do espírito ilumina invariavelmente.
Ela recebeu uma preparação, ela recebeu uma educação da mãe que fez com que ela tivesse um espírito ali mais preparada. E ela se vendo naquela situação ali de amante de um homem mais velho que a exibia como uma joia e a sustentava para ter favores sexuais dela, aquilo estava acabando com ela, arrasando com ela. E ao mesmo tempo ela precisava de um dinheiro para poder pagar o hospital da mãe. Então, dividida ali naquela situação, ela estava se destruindo por dentro. Através dos fluidos deletérios que ela criava, ela estava adoecendo. Possuindo deste modo, possuindo destarte, deste modo, sublime claridade interior para a jornada humana, colheria naturalmente paz, alegria e edificação no exercício de suas faculdades femininas, desde que se lhe oferecesse um campo de luta em que sentisse a sadia manifestação dos poderes de sua alma. O casamento digno é o campo indicável ao seu caso de mulher nobilitada pelo conhecimento e pela virtude. Cedendo, no entanto, às tentações de que foi alvo, sente-se intimamente precipitada escada abaixo. Todos os dias é constrangida, no silêncio, a recordar a exemplificação da genitora, a reconsiderar a própria atitude diante da vida e a reconhecer que se encontra desajustada. Nesse atrito incessante, agravado pelas péssimas emissões fluídicas do ambiente em que se tornou frequentadora habitual, sua mente desce à região dos impulsos instintivos, experimentando extrema dificuldade em subir ao castelo das noções superiores, de onde a luz da consciência lhe dirige vigorosos apelos para que retorne à simplicidade e à harmonia. Tal situação impede-lhe a prece fervorosa, santificante e regeneradora, e daí o caos em que a pobrezinha tateia. Então, esta situação em que ela está, influenciada ali pelo ambiente em que ela frequenta o tempo todo, ela não consegue orar, ela não consegue se colocar em sintonia com a espiritualidade maior pela prece. Então, ela está praticamente se autodestruindo com as suas energias, com a sua culpa, com esse embate interno entre a sua educação, entre aquilo que ela aprendeu com a mãe e a vida desregrada que ela está começando. Ela não está no lodo, mas ela está ali na superfície e ela sabe que se ela continuar daquele jeito, ela vai afundar. E é isso que ela teme, ela está lutando ali contra os sentimentos, contra a situação para buscar uma saída. Mas a única coisa que lhe poderia dar uma saída digna, um auxílio, seria ela numa prece, entrar em contato com as forças superiores. Vamos lembrar a sua mãe, a Cândida, que através da prece está recebendo o auxílio da Cipriana, que é um espírito elevadíssimo. É a prece que nos coloca em contato com Deus através dos seus trabalhadores. É a prece que abre o caminho para que a gente possa subir um monte, nos elevarmos, para podermos, através do contato com os trabalhadores superiores do Mestre, também buscarmos o caminho para nos elevarmos. Vamos continuar na segunda parte deste capítulo.